Olá, irmãos e amigos, alunos e professores da Escola Bíblica Dominical, a paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e a mais um vídeo da série Minuto EBD. Nesta oportunidade estaremos conversando um pouco sobre a lição de número 3, lição esta que tem como título O Batismo no Espírito Santo. Ao longo deste trimestre, estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo, ou seja, a atuação constante do Espírito Santo na criação, no mundo secular e na vida do crente. O batismo com o Espírito Santo é uma das mais maravilhosas experiências que o crente pode provar nesta vida. E é sobre esta experiência que nós estaremos conversando hoje. Porém, antes de começarmos esta nossa conversa, eu queria te convidar para se inscrever no nosso canal do YouTube e também deixar o seu like, o seu joinha, acionar a sineta das notificações para que você possa receber de primeira mão os lançamentos dos nossos vídeos. Aproveita também e curta a nossa página no Facebook e, querendo também, siga-nos no Instagram. O nome é fácil de decorar, Roque Ribeiro Oficial. Tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram, Roque Ribeiro Oficial. Curta, compartilhe, comente neste vídeo. Caso você goste desse vídeo e queira emitir a sua opinião, fique à vontade para comentar com uma crítica, com elogio, com uma opinião. É importante a sua interação para todos nós. Vamos à vinheta e logo após vamos conversar sobre 8 definições de batismo com o Espírito Santo. 8 formas de nós definirmos o que é o batismo com o Espírito Santo. Eu sei que existem várias outras definições, também como existem vários outros tópicos a serem explorados. Porém, neste vídeo, estaremos apenas focando nestas 8 definições, que, por certo, vão auxiliar, vão ajudar a cada um dos nossos professores para a ministração da próxima aula. Parabéns por estar neste vídeo. Então, após a vinheta, vamos conversar sobre estas 8 definições. Pois bem, meus amados e queridos irmãos, estamos de volta e desta vez para nós conversarmos sobre 8 definições sobre o que é o batismo com o Espírito Santo. Sabemos que existem várias outras definições, mas hoje nós vamos nos prender apenas nestas 8 que tenho certeza que vão auxiliar, vão ajudar o nosso amado professor. E a primeira definição que nós vamos citar sobre batismo com o Espírito Santo é que batismo com o Espírito Santo é a introdução do crente a um nível de vida espiritual com maior afinidade com Deus. Batismo com o Espírito Santo é a introdução do crente em um nível de vida espiritual de maior afinidade com Deus. Esta introdução, ela não é um fato em si mesmo, um fim em si mesmo, não. Esta introdução, este nível de vida espiritual deve ser permanente, deve ser constante, deve ser ascendente. Cada vez mais que nós nos aproximamos de Deus, precisamos buscar mais de Deus para ter maiores experiências. Como disse Paulo, falando dos dons espirituais, o apóstolo Paulo disse: buscai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. O batismo com o Espírito Santo é apenas uma introdução a um nível de vida espiritual de maior afinidade com Deus. Deixe-me te falar de uma segunda definição, bem própria também do batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é uma capacitação do Espírito Santo de Deus para que nós, de uma forma melhor, possamos pregar o Evangelho. Batismo com o Espírito Santo é uma capacitação para o melhor desempenho da pregação do Evangelho. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus falou: mas recebereis o dom, o power, o dínamos, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós,
e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Este poder do qual Jesus se referiu é justamente, segundo o contexto deste versículo, uma capacitação para nós testemunharmos, ou seja, para nós testificarmos do Senhor Jesus como Senhor e como Salvador. Então, uma segunda definição é que o batismo com o Espírito Santo é uma capacitação. Já falamos que o batismo com o Espírito Santo é uma introdução, já falamos que ele é uma capacitação. Agora vamos falar uma terceira definição de batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é uma experiência sobrenatural, na qual cada crente desfruta de uma porção maior da manifestação do Espírito Santo de Deus em sua vida. Batismo com o Espírito Santo é uma experiência pessoal, espiritual e sobrenatural. Neste contexto, esta experiência, ela é empírica, ela é indescritível à lógica humana. O homem comum, ele não consegue entender, ele não consegue definir, ele não consegue explicar, porque ele nem recebe. É aquilo que Jesus disse lá a partir do capítulo 15 de João. O Espírito da verdade, que o mundo não pode ver e nem receber, porque não o conhece, porque não tem intimidade, porque não consegue discernir as coisas espirituais. O apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, ele diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Por isso, estas coisas espirituais lhe parecem loucura. O batismo com o Espírito Santo, aos olhos de algumas pessoas, parece uma loucura, mas para aquele crente lavado e remido no sangue de Jesus, é uma experiência sobrenatural, é uma experiência espiritual indescritível. Somente quem prova pode dizer o quanto é bom ser batizado com o Espírito Santo, ser capacitado por Deus e ser introduzido neste novo nível de vida espiritual. O batismo com o Espírito Santo é uma introdução, é uma capacitação, é uma experiência. Mas deixe-me te falar sobre uma quarta definição para batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é uma promessa. Batismo com o Espírito Santo é o cumprimento de uma promessa da parte de Deus. O apóstolo Pedro, quando ele estava em meio aos crentes ali sendo batizados, quase 120 crentes sendo batizados, as pessoas começaram a dizer, eles estão bêbados, já é a terceira hora do dia, eles acordaram agora bêbados, beberam muito e estão embriagados. E Pedro então se levanta e diz assim, não, estes homens não estão embriagados, nós não estamos embriagados, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Percebam os irmãos que Pedro fez referência a uma profecia veterotestamentária, a uma profecia da antiga aliança, do Velho Testamento. O profeta Joel, Deus através do profeta Joel, fez um vaticínio, fez uma promessa. E agora Pedro estava dizendo que a promessa estava se cumprindo, a promessa estava acontecendo naquele momento. E o interessante é que no versículo 38 e 39, do mesmo capítulo 2, o apóstolo Pedro disse assim, arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E este dom, através deste dom, o apóstolo disse no versículo 39, esta promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e aos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Em todo o tempo, o apóstolo Pedro diz, isto é uma promessa. Ela diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quantos estão longe, a todos que Deus chamar. A promessa se cumpriu e vai continuar se cumprindo. Mas existe um segmento teológico chamado de cessacionistas
que eles dizem que o batismo com o Espírito Santo foi apenas para os judeus e foi apenas para aquela época, o início, a inauguração da igreja. Mas quando nós vemos pela descrição bíblica, as experiências bíblicas, os enunciados bíblicos, a gente percebe que o batismo com o Espírito Santo, como promessa, não era apenas para os judeus e não era apenas para aquele início da igreja, mas o batismo com o Espírito Santo era e é para todo aquele que aceita ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, sendo este o primeiro critério que o próprio apóstolo Pedro estabeleceu ao dizer: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Este dom do Espírito Santo é o próprio batismo com o Espírito Santo ao qual Pedro está se referindo. E Pedro está dizendo, para ser batizado tem que ter se arrependido dos seus pecados. Porém, lá na frente, lá no capítulo 10, versículo 44, a Bíblia diz que Pedro foi convencido por Deus de que a pregação do Evangelho deveria ser universal, não apenas para os judeus, mas deveria ser para todo mundo. Então, ele foi conduzido até a casa de Cornélio, e lá na casa de Cornélio, com cerca de 40 ou 45 pessoas, Pedro pregava o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando em meio à sua pregação, diz o texto bíblico, que o Espírito Santo caiu sobre todos eles, foi derramado sobre todos os ouvintes, e todos, compungidos e arrependidos pela graça, receberam o dom, foram batizados com o Espírito Santo e falaram em línguas estranhas. Pedro então entendeu que o batismo com o Espírito Santo, que o dom do Espírito Santo, era também facultado a todos os crentes de todas as línguas, de todos os povos, de todas as nações, se tão somente se arrependessem dos seus pecados e aceitassem ao Senhor Jesus. Fato semelhante aconteceu em Samaria, no capítulo 8, versículos 15, 16 e 17 de Atos dos Apóstolos, quando a Bíblia diz que Filipe chegou em Samaria, pregou o Evangelho e as multidões se converteram. Então chegou ao conhecimento dos apóstolos que havia um grande avivamento em Samaria, e os apóstolos desceram até Samaria e oraram pelos novos convertidos, e diz a Bíblia que eles foram também batizados com o Espírito Santo. Percebam os irmãos que Samaria era uma região híbrida de judeus com raça miscigenada, misturada com outras raças, e mesmo assim eles também foram batizados com o Espírito Santo. Então, para Deus, não importa se você é judeu, se você é de uma raça miscigenada, se você é grego, se você é romano, se você é gentil, o que importa para Deus é que você tenha aceitado ao Senhor Jesus e, professando uma fé genuína em Jesus, você acredita no poder pentecostal, você busca o batismo e Deus então te batiza com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ou a promessa do batismo com o Espírito Santo, é uma introdução ao nível de vida espiritual, é uma capacitação do Espírito Santo de Deus, é uma experiência pessoal, sobrenatural, espiritual e empírica, e também é uma promessa da parte de Deus. Vamos, portanto, para a quinta definição de batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é um enchimento espiritual complementar, distinto da salvação, distinto também de uma vida cheia do Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é uma experiência sobrenatural distinta, é um enchimento especial. Em Atos capítulo 12, versículo 4, quando foi a primeira experiência de batismo com o Espírito Santo, a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Mas logo no capítulo 4, versículo 31, a Bíblia diz que eles, tendo orado, foram cheios do Espírito Santo. Mas eles já não foram cheios no capítulo 2, por que eles seriam cheios novamente no capítulo 4? É porque o batismo com o Espírito Santo é um enchimento espiritual, mas não é um fim em si mesmo. Após sermos cheios de forma sobrenatural, agora precisamos dar continuidade à busca de poder. Precisamos dar continuidade a uma vida cheia do poder de Deus. Batismo com o Espírito Santo.
Uma das definições é que ele é um enchimento sobrenatural, espiritual e complementar. Foi por isso que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 5, versículo 18: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, ou sejam sempre cheios, estejam sempre se enchendo do Espírito Santo, porque o enchimento é uma constante na vida do crente, mas o batismo com o Espírito Santo é um enchimento complementar. Vamos falar então da sexta definição de batismo com o Espírito Santo. Já falamos que é introdução, é capacitação, é experiência, é promessa, é enchimento, mas batismo com o Espírito Santo também é um derramar efusivo da unção do Espírito Santo sobre a vida do crente. O batismo com o Espírito Santo é um derramar efusivo, em grande proporção, em grande escala. Deus derrama do seu Espírito. Assim como na antiga aliança, o óleo era derramado sobre reis, sobre profetas, sobre sacerdotes, da mesma maneira, de forma simbólica, o Espírito Santo também é derramado em nossas vidas de uma forma efusiva. Lá em Atos capítulo 10, versículo 44, nós já citamos, quando Pedro estava ministrando a palavra, a Bíblia diz que o Espírito Santo caiu, desceu, foi derramado efusivamente sobre aquelas pessoas que estavam ouvindo a mensagem do Evangelho. Em Tito capítulo 3, versículos 5 e 6, a Bíblia diz que o Espírito Santo é derramado em nossos corações. Em Isaías capítulo 44, versículo 3, a Bíblia diz assim: porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca, e derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Diz o texto, ou dizem os textos, que Deus derrama o seu espírito sobre o crente. Então, batismo com o Espírito Santo, uma das definições é que ele é um derramamento. Vamos então para a sétima definição de batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é um revestimento. Vejam, meus irmãos, falamos sobre derramar, falamos sobre encher, falamos sobre capacitar, falamos sobre introduzir, mas agora estamos falando sobre revestir. Batismo com o Espírito Santo, ele é um revestimento. O próprio Senhor Jesus diz em Lucas capítulo 24, versículo 49, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Bem, sobre vós dá uma ideia de derramar, mas depois Jesus fala assim: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Batismo com o Espírito Santo é um revestimento espiritual. E o que nós entendemos como revestimento? É uma vestimenta complementar, é uma outra vestimenta. É como se fosse um casaco que nós colocamos por cima de uma roupa. O batismo com o Espírito Santo é este revestimento a mais na vida do cristão. Chegamos então à última definição de batismo com o Espírito Santo. Eu digo última em relação a este vídeo, mas existem várias outras possíveis definições para batismo com o Espírito Santo. Já falamos que batismo com o Espírito Santo é a introdução do crente, é a capacitação do Espírito Santo, é uma experiência empírica, pessoal, sobrenatural. Já falamos que o batismo com o Espírito Santo é uma promessa da parte de Deus, é um enchimento espiritual, é um derramar efusivo, é um revestimento de poder. E agora falamos que o batismo com o Espírito Santo é um aprofundamento. Por que aprofundamento? Porque a palavra batismo quer dizer imersão, submersão. Em outras traduções, é até como se fosse um sepultamento. O João Batista, quando batizava nas águas, ele mesmo disse: eu vos batizo com água para perdão e arrependimento. Mas no meio de vós há um que vem primeiro do que eu, do qual eu não sou digno de desatar as alparcas dos pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isso está registrado em Mateus capítulo 3, versículo 11, também em Lucas capítulo 3, versículo 16.
ele vos batizará. Isso quer dizer que da mesma forma que nós somos batizados em água, somos mergulhados, somos imergidos, somos submergidos, somos sepultados nas águas do batismo, da mesma maneira, e ressuscitamos com uma nova vida, como um novo ser, como um novo homem, da mesma forma, quando somos batizados com o Espírito Santo, nós somos mergulhados no poder do Espírito Santo e saímos dali com uma nova postura, com um novo posicionamento espiritual. Isto é ser batizado com o Espírito Santo. É uma imersão, é uma submersão, é um mergulho profundo, é um sepultamento espiritual no sentido positivo da palavra, quando nós somos envolvidos pelo poder e pela unção do Espírito Santo, porque nós simplesmente imergimos neste poder e voltamos revestidos deste poder. Então nós acabamos de citar 8 definições que poderão ser usadas por você, professor da Escola Bíblica Dominical, no próximo domingo, quando você estará lecionando sobre o batismo com o Espírito Santo. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça que é importante que você deixe o seu comentário, seu elogio, sua opinião, ou mesmo algum tipo de crítica, mas é importante que você interaja conosco. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, no YouTube, acione a sineta das notificações, deixe o seu joinha, comente, faça seu comentário também no YouTube, porque é importante que você comenta no YouTube, no Facebook, e se inscreva também na nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram. O nome é o mesmo, Roque Ribeiro Oficial. YouTube, Facebook, Instagram, Roque Ribeiro Oficial. Muito obrigado por ter nos assistido até agora. Parabéns por estar aqui conosco, aprendendo um pouco desta porção da palavra do Senhor nosso Deus. Você acabou de assistir um vídeo da série Minuto EBD. Eu sou o pastor Roque e quero te agradecer por ter estado conosco durante estes poucos minutos. Até o próximo vídeo e a paz do Senhor.